Bem, boa noite a todos. Eu queria, diz o bom protocolo, né, que a gente deve agradecer primeiramente o convite e direcionar o convite a quem nos convidou. Para mim é bastante difícil fazer isso, não em função do agradecimento, não em função de falta de gratidão, mas em sentido de que não me sinto aqui um convidado. Aqui eu me sinto jogando em casa, né? E quando me refiro em casa, é preciso talvez já marcar com isso uma diferença. Quando me refiro em casa, me refiro no CACS. Não me refiro no EPG, me refiro no CACS. Não é nem em Ponta Grossa, é no CACS que eu me sinto em casa. Talvez isso merecesse uma explicação, e aí o meu agradecimento vai aos representantes do CACS, né, Isabelle, os Brunos, né, e a todos os demais que participaram da organização disso, é porque é claro que eu morei aqui em Ponta Grossa, é claro que meus colegas de Ponta Grossa, do Ministério Público, partilhamos aqui um tempão, e é claro que eu fui professor nessa casa, que dei aula para muita gente, mas eu também me envolvi com provocar o pessoal do corpo discente para que saísse em dado momento, no momento que eu trabalhava aqui, de uma certa inércia, sabe, a respeito do CACS. Não uma inércia de atividade, que vocês viram da história, sempre se fez muito aqui, mas de uma inércia de protagonismo, né? O CACS tem que assumir, as faculdades se fazem de baixo para cima, se fazem de parte dos alunos para cima, e eu me lembro de muitas convulsões que aqui eu ajudei a atear fogo a partir do CACS, porque você pode tirar qualquer coisa daqui, você pode tirar o palco daqui, você pode tirar o local, você pode tirar as salas, você pode tirar os professores, continua existindo a universidade, enquanto houverem alunos. A universidade não se faz de conversa, nem de dogmática, né? Que é a nossa conversa de hoje, mas se faz de vontade de saber, de curiosidade de saber. É isso que faz a universidade, se faz de baixo para cima. Então, eu dou os parabéns pela iniciativa, que sigam existindo iniciativas de parte do CACS de promoção de debates a respeito de assuntos acadêmicos. Assuntos que mostram sede de saber. Querer saber as coisas, querer tirar o véu das coisas, porque a democracia se faz assim, sabe? Se faz tirando o véu das coisas. Há muita gente que não quer que vocês saibam. E esse é o ponto. Esse é um país onde a questão da função democrática, que a gente briga tanto pelo Ministério Público, eu sempre disse isso, o Silvio e o Sérgio que estão aqui sabem disso, a primeira função do Ministério Público é a defesa do regime democrático. Então a gente, na atividade do Ministério Público, tem que começar por aí. E na atividade acadêmica também. A defesa do regime democrático passa por tirar o véu das coisas, mostrar as coisas como elas são. Né? E aí vai, então, o traço de união. Claro, agradeci o convite do CACS, agradeci o convite feito por vocês, mas eu queria referir a esse traço de união, que é o traço de união de trabalho entre eu e o Jackson. Não obstante a gente parta, talvez, de bases teóricas, nem sempre convergentes, mas há essa convergência. A convergência de pretensão de afirmar um regime democrático. E talvez isso se dê por duas vias que são um pouco, não são antagônicas, mas elas tratam a coisa de modo antagônico. Quando o Jackson propôs para vocês debater sobre uma dogmática crítica do direito penal, e eu vou fazer aqui uma crítica dogmática do direito penal. É um pouco porque eu acredito que deve haver um sistema de imputação, mas eu não acredito que esse sistema de imputação nem perto deva passar de dogma. Porque dogma remete à imutabilidade, coisa que eu não acredito. Eu não acredito em um monte de coisas que acreditam os juristas, e um monte de coisas que acreditam os penalistas. Então eu vim um pouco de espalhar ceticismo aqui, sabe? E essa que é, acho que, o meu traço de união com o Jackson. E é por isso que a gente faz tanta coisa junto, né? Na universidade, no Ministério Público, nos grupos de pesquisa. O Jackson é um irmão mais novo para mim. Por causa disso, porque a gente tem junto essa
chama de conformismo. E daí, claro, cada um adota o caminho que achar apropriado, isso também faz parte da democracia, cada um achar o seu caminho apropriado, para formular essa crítica ao direito penal. E eu chamaria essa crítica do direito penal uma crítica à pretensão do direito penal. Às vezes eu brinco de dizer na sala que jurista pretensioso é um pleonasmo, porque jurista é pretensioso. E é pretensioso a ponto de chamar um sistema de imputação, que é um sistema, porque é preciso ter um sistema, é preciso ser coerente. O Jackson disse isso já, é preciso ser coerente quanto à forma de atribuir responsabilidade. Existem diversas condutas que vão ser submetidas a um sistema normativo que deve, ao final, produzir dois resultados. Isso é crime, isso não é crime. Ou seja, é isso um sistema de imputação, e pouco mais. Chamar isso de dogmática já começou errado. Porque dogmática refere a dogma e refere a imutabilidade, a religião, a seita, tá? Refere ou pouco disfarça a ideologia que lhe mora por trás, sabe? E claro, isso tem uma história. É claro que eu pretendo, pelo menos, lançar algumas sementes de futuro, algumas coisas. Nisso, talvez eu seja um pouco mais otimista que o Jackson. Nós podemos olhar para o mesmo copo pela metade, ele vai dizer que está meio vazio, vamos dizer que está meio cheio, né? E talvez então eu seja um pouco mais otimista no sentido de lançar algumas coisas para o futuro. Mas eu também sei que para que possa fazer isso é preciso que eu me apoie no passado e saiba o que aconteceu. Não é possível projetar um passado ou um futuro se a gente não sabe de que passado viemos, não é? E aí é preciso refletir um pouco sobre como é que se criou esse tal dogma penal. Como é que se criou um sistema imutável que pretende dar uma sentença a qual ele chama de verdade. Ou vocês nunca prestaram atenção nisso? Como é que é o nome da decisão do juiz ou dos jurados? Veredicto. Vocês nunca prestaram atenção nisso? Juro mesmo. Dizer a verdade, cara. Eles acham que dizem a verdade. Cara, se o cara veio procurar a verdade no curso de Direito, errou o curso. Vai fazer teologia, ou vai fazer matemática. Aqui não mora a verdade. Começamos por aí. E se não mora a verdade, nós estamos falando de dogma, por quê? Sabe por que não mora a verdade? Por uma razão bem elementar e que em 2 minutos você consegue explicar para o porteiro do teu prédio, não precisa ser jurista. Olha só. Se o processo fosse mesmo dizer a verdade, se aquilo que os professores de processo penal falam para vocês, né, a busca da verdade real, que antes de tudo é um pleonasmo, né, se aquilo fosse de alguma maneira, fizesse algum sentido, ele tinha que afirmar que naquele momento do fato o sujeito cometeu um ilícito, certo? Que é o que ele faz com o processo. Ele está no momento do fato? Ele está na cabeça do autor? Ele sabe efetivamente o que aconteceu? Cara, mas ele tinha uma filmagem, uma testemunha, uma prova pericial, tá, mas basta? O que eu quero dizer para vocês, um exemplo elementar mata o assunto. O momento histórico em que o juiz diz se era crime ou não é o momento histórico em que o fato aconteceu. E isso tem relevância? Claro que tem. Olha só, se eu disser para vocês que tem uma tripulação de um avião que foi dominada por fundamentalistas islâmicos sobrevivendo a uma grande cidade e logo se determinou que abatesse esse avião, e o avião foi abatido para evitar maiores consequências. Vocês vão discutir se essa ordem de abater o avião com os passageiros lá dentro é ou não delito. Vocês fazem isso aonde? Em que parte do tal dogma? Ou melhor, vamos falar o que é. Em que parte do sistema de imputação? Vocês vão discutir se isso é uma causa de justificação, se é uma causa de exculpação, ou por aí, não é? Com possibilidade de alguns dizerem que sim, que está justificado ou exculpado, e alguns dizerem que não está. Pois bem, se eu disser que esse fato aconteceu antes de 11 de setembro de 2001, claro, muitos de vocês nem eram nascidos, mas
Em 11 de setembro de 2001 acontece o ataque às Torres Gêmeas, que é um dado histórico que todos conhecem. E vocês sabem que é possível pegar um avião e enfiar numa torre. E pode enfiar no Pentágono, num estádio de futebol. E é isso que vocês estão pensando quando estão pensando que uma tripulação foi dominada por um grupo de fundamentalistas terroristas. Não? Pois é. Acontece, senhores, que a notícia que eu tenho para dar para vocês é que dezenas de aviões foram sequestrados por grupos terroristas antes de 11 de setembro de 2001 e o procedimento de praxe era pousar e trocar os reféns por terroristas detidos. Isso aconteceu dezenas de vezes. Nunca tinha acontecido o evento histórico de 11 de setembro de 2001. Então, a ninguém tinha ocorrido que poderia acontecer uma coisa como aquela. Vocês realmente acham que a passagem do tempo não muda o modo como vemos a coisa? Em função de eventos históricos? Se isso tivesse acontecido antes de 11 de setembro de 2001, não ia ninguém cogitar uma suposta justificação desse fato e a pessoa que tivesse mandado derrubar esse avião estava condenada. Simplesmente porque o fato histórico não existia para cotejá-lo com as possibilidades existentes do evento. Isso mostra como a passagem do tempo histórico interfere na decisão que afirma o fato. E afirma o fato para trás, então há um lapso histórico entre o evento e a decisão, e é impossível reproduzir isso no processo. Ponto. Por que é impossível? Por uma razão muito simples. Porque conhecer as coisas é um processo irreversível. Quem sabe algo não deixa de saber. Bom, claro, pode ter um Alzheimer, uma enfermidade. Estou falando assim, em processos normais de conhecimento, aquilo que você sabe, você não deixa de saber. E aquilo que você sabe se incorpora ao teu acervo de conhecimento para fins de apreciação de fatos que podem ou não se repetir. Simples assim. Ou seja, nós não trabalhamos com verdade, senhores. Nós trabalhamos com imputar responsabilidade ou não, e que isto seja, de algum modo, o exercício do que disse o Jackson, que eu estou de pleno acordo, como controle social do intolerável. Se não era intolerável o controle social, não tem que existir. Menos ainda penal. Então, se é isso que nós vamos fazer, nós temos que fazer com o mínimo de racionalidade. Só que essa racionalidade foi entregue para o agente errado. E aí é que eu quero fazer minha remissão ao passado, para tentar resgatar isso e mostrar para vocês como nós apostamos mal e redundou numa dogmática, a meu ver, equivocada e distante da praxis. Né? Aliás, isso é fácil de constatar também. Né? Muitas vezes já falaram isso para vocês vêm aqui empolgados numa palestra, escutam o Jackson, vão para lá, para o estágio, vão lá aplicar o negócio, e daí o cara que está trabalhando com vocês, o advogado, o juiz, o promotor, diz assim: cara, tudo bem, isso aqui está muito bonitinho na teoria, mas na prática, como assim, cara? Como assim? Uma teoria que não sirva para resolver problema prático serve precisamente para quê? O que nós estamos fazendo aqui? E o contrário também é verdade, né? Uma praxis completamente desprovida de razão teórica. As coisas têm que andar juntas, mas é bastante comum e cada vez mais infiltrado no sistema dogmático aparece. O jurista está falando algo muito parecido com o português, mas não é português, que é juridiquês. Né? A gente fala em termos técnicos elaboradíssimos. Todo direto, segundo grau, legítimos limites éticos sociais da legítima defesa. Mas que diabo que é isso, cara? Fala em português. Sabe por quê? Porque o destinatário dessa decisão fala português. E ele precisa saber e estar convencido de que aquilo que acontece é o que deve acontecer de fato. Então vamos lá. Como é que nós vamos cair nessa cilada? É bem simples de olhar. É bem simples. Essa cilada é uma historinha do direito e da ciência. Lá atrás, quando o homem começa a se organizar socialmente, ele se organiza socialmente através de exclusão. Aí você vai ter que se remeter a leituras do tipo Harari para trás, sabe? Pré-história. Ver como é que o homem se organizou socialmente, como é que ele foi evoluindo socialmente, etc. Quando você vê isso, já é Diamond ou Harari, qualquer um, pega um livro leve para você ler, tá? Da história, do mundo,
você vai ver que o homem, ele foi se agrupando a partir de segregação. Vocês caçam comigo e nós repartimos a caça. Quem não participou da caça, quem não ajudou, não leva a caça. Nós formamos um grupo que caça, um grupo que se protege, um grupo que se defende dos animais, dos predadores. Grupos que se agregam na mesma medida em que segregam os demais, ou seja, é exclusão, tá? É assim que o homem se conforma socialmente no início e aos poucos vai pactando isso. Esses pequenos pactos, que são em princípio implícitos, eles vão se desenvolvendo e se convertem em aquilo que a gente chama de direito. O que eu quero dizer com isso, bem brevemente, é que o direito é um direito de exclusão. Um direito, ou seja, as normas de convivência são normas para que nós convivamos entre o nosso grupo, mas que no nosso grupo não entre outro, porque as regras são essas. As regras entre nós, que é caçar, nós caçamos, nós repartimos. As regras são que nós somos desse território, as regras são que nós pertencemos a isso e os outros não. Essa foi a forma de constituição de todo o direito que vocês conhecem. Historicamente, isso está no Fustel de Coulanges, como é que o homem se liga à terra, como é que a terra passa a ser propriedade, como é que isso, enfim, está tudo lá. Mas é sempre criação de regras de exclusão. Nós somos cidadãos romanos, vocês não. Por exemplo, para ilustrar com o direito romano, que eu sei que vocês têm aqui, né? Bem, chegou um dado momento que um grupo de pessoas e um grupo de pensadores começou a se dar conta de que isso era preciso mudar. Porque essa herança, que era uma herança que vinha de costumes e costumes associados a uma religião imutável, veja, religião imutável, que criava as regras do que se pode e do que se deve obedecer ao Deus, o que é pecado e o que não é pecado, se é pecado tem que ter penitência e a penitência é a pena. Isso que se converte em direito, essa fórmula se converte em direito, que é uma fórmula um pouco sacra, que é o que gera aquilo que vocês conhecem como direito natural, né? Encontrou em uma forma de pensar iluminista um projeto de liberdade. E aí é que eu quero chegar. Quando o Jackson refere, olha, desde 1700 se está construindo modelos críticos à estrutura jurídica. Sim, ele está se referindo ao Beccaria. Ele está se referindo ao Beccaria, e até antes do Beccaria, a formatação de um modelo iluminista que pretendia ser libertário. Olha só, qual é o projeto? É um projeto de liberdade. Chega dos grilhões, e chega dos grilhões inclusive no direito. Chega, vamos usar o direito como forma de afirmação da liberdade. Vamos trazer o direito para o nosso time. Era esse o projeto dos modernos. Era esse o projeto da ilustração. Vamos trazer o direito para o nosso time, para o lado de cá. Não para afirmar a exclusão, para afirmar a inclusão, para barrar quem quer impedir a realização da liberdade. Ou seja, no princípio era a liberdade. A liberdade. Vamos nos livrar daquilo que exclui. Vamos trazer o direito para dizer assim, ó, todo mundo que queira interferir nisso, com fórmulas de exclusão, deve ser banido, deve ser barrado. E aí se cria um direito, a ideia é criar um direito emancipatório. Emancipatório. Só que daí, nesse período, qual é a fórmula de afirmação do direito natural? Que o direito existe porque sim. Porque sim. E claro, isso não obedece a nenhuma racionalidade, né? O Estado sou eu não quer dizer nada, não é? Um direito de afirmação natural de primogenia a respeito da propriedade não quer dizer nada, isso é só um costume, e nós vamos afirmar certos direitos emancipatórios. Então vamos criar regras que sejam regras que nos livrem desse jugo. Esse é o projeto que tinham os modernos para a liberdade. E claro, como esse jugo estava associado à religião, basicamente, né? Havia séria confusão de Estado com religião por razões óbvias, não é? Porque dessa forma, como a religião é uma fé, eu não preciso demonstrar. Como eu não preciso demonstrar, fica fácil, né? Você tem que acreditar em mim, porque essa
Lembrem-se que no período medieval haviam religiões oficiais do Estado. Isso fala por si. A confluência do modelo. E claro, é nessa confluência do modelo que se afirmam dogmas. E está na hora de quebrar com esses dogmas. É isso que dizem os modernos. Como nós vamos quebrar com esses dogmas? Através de certos princípios que igualem as pessoas. Ou seja, que não sejam princípios de exclusão, mas princípios de inclusão. Vamos reverter a bola do direito, trazendo ele para cá, para afirmar a inclusão através de um projeto de liberdade. Liberdade igual para todo mundo. Essa é a conversa. E nós entregamos a tarefa de realização para isso, e aí talvez seja o grande equívoco, e é isso que eu quero questionar. O equívoco foi entregar essa tarefa para a ciência. Sabe? A gente achava que, ancorados na ciência, numa ciência racional, numa lógica racional científica, a gente afirmava um direito científico que, portanto, não tinha nada a ver com as influências e dogmas e ideologias que pudessem contaminar esse direito, mas sim uma racionalidade puramente científica. E isso ia dar conta do problema para nós. E, aliás, se vocês olharem bem, a ciência resolveu uma série de problemas práticos do ser humano. Por que não resolveria o problema jurídico? E se apostou, então, que a tal estrutura de forma de imputação, que se justificava o castigo através da violação das normas, ou da violação de determinados bens jurídicos, passasse a ser uma estrutura daquilo que vocês conhecem, uma estrutura que obedecesse ao modelo próprio das ciências naturais, modelo analítico. E é por isso que vocês resolveram, ou que vocês tiveram que ser submetidos ao martírio de estudar teoria do delito. Porque alguém pensou que com um sistema analítico isso ia dar um resultado científico e, porra, estamos livres. Tá? Ledo engano. Ledo engano, já vou dizer por que tem um engano, mas, enfim. Dá para ver esse projeto quando vocês olham para as primeiras construções de teoria do delito, né? Quando você olha para a teoria do delito causal naturalista, pô, o nome já diz, a base é causal naturalista, a base é do cientificismo, né? A base é do positivismo científico afirmado pelas ciências naturais, que começa e termina em ciências naturais. Veja, o primeiro elemento da teoria do delito é a ação, mas é a ação como um movimento voluntário modificativo do meio externo, que é da física newtoniana, ciência empírica afirmada, e termina na culpabilidade como um liame subjetivo que une o sujeito ao fato por ele praticado, psicologia clínica, ciência afirmada. Que tal? Pô, aqui nós estamos garantindo um sistema puramente científico. Tanto é assim que as primeiras discussões entre as próprias teorias clássicas do delito, entre, por exemplo, Metzger e Veltzer, é uma discussão que não põe em xeque o absolutismo da teoria do delito. Porque, claro, ciência, senhores, e esse é o engano que nós todos caímos, ciência trabalha com verdade, ou não? Ciência natural trabalha com base em verdade e falsidade. É esse o critério. É esse o critério. Quer ver? O chocolate é bom ou é ruim para a saúde? Bom, já foi bom, daí depois provaram que era ruim. Aí depois provaram que era bom. Aí depois provaram que era ruim, mas era bom se ele fosse o chocolate amargo. Mas daí provaram que era ruim, mesmo se ele fosse o amargo, se comesse muito. O café é bom ou é ruim? O ovo é bom ou é ruim? Ele já foi bom, já foi ruim 20 vezes. Mas cada vez que ele é bom ou é ruim, a afirmação é categórica. A afirmação é: ele é bom, ele é ruim. É assim que funciona a dinâmica da ciência natural, com afirmações categóricas de verdade. E nós apostamos nisso. Parece incrível que a gente tenha entendido uma coisa dessa. É uma esparrela evidente. E as pessoas não notam isso, né? Olha só, quando você faz um recurso de uma sentença do juiz, o pessoal do Ministério Público faz um recurso da sentença do juiz, você fala que a sentença dele era falsa e a tua é verdadeira? Não, né? Você fala que a solução que você vai dar para o problema é mais justa que a dele, pô. Onde é que está a verdade e falsidade? Que papel joga a verdade e falsidade em direito? Para! E é isso que eles apostaram. Eu disse para vocês que as teorias tradicionais brigavam entre si, afirmando o mesmo. Parece uma briga de louco, assim, sabe?
né? Veltz e Mesmer. Os dois estruturam toda uma teoria do delito em cima de uma concepção a respeito da ação, né? Se a ação é causal, então a teoria do delito é esta. É esta. E se a ação é final, a teoria do delito é aquela. Mas é aquela. E veja, e a afirmação dos conceitos de ação são sensacionais. A ação é o movimento voluntário modificativo do meio externo. A ação é o direcionamento de uma finalidade. São coisas diferentes ou iguais? Podem ser diferentes na proposta, mas são iguais na base. As duas frases começam com a ação é. Isso é uma absurda pretensão de afirmar um ser para a ação incontestável e a partir desse ser incontestável, um resultado incontestável para a teoria do delito. Isso é pouco mais que uma piada de mau gosto. Quem é que disse que tem certeza? Quer dizer, quem tem certeza, o Veltz ou o Mesmer? Vocês sabem se a ação é causal ou final? Chegaram a uma conclusão? Ela é o quê? A ação é o quê, precisamente? Pois é, a isso me refiro. Mas nós juristas temos certeza, né? Temos certeza. O Jackson explorou alguns termos como a causalidade. Causalidade é sensacional, né? Os físicos quânticos sabem desde 1900 que não existe causalidade. Aliás, pelo menos de 1931, o princípio de indeterminação do Heisenberg, né, já demonstrou para os físicos que não há certeza a respeito da causalidade. Nós temos certeza. O nosso artigo 3 diz que causa é tudo que contribui para o resultado. Depois vocês acham que o juiz não é pretencioso, né? Nós sabemos o que é ação, né? Eles não sabem. Nós sabemos o que é causalidade, eles não sabem. Nós sabemos o que é resultado, eles não sabem. Nós sabemos o que é culpa, nós sabemos o que é dolo. Cara, dolo e culpa. Vejam as concepções tradicionais de dolo e culpa. Dá pena. Dá pena. Dá pena da gente, dos professores, vão para a sala de aula e vamos explicar para o cara. Pô, ó, a diferença entre a culpa com o ser, Jackson falou de uma escala, essa escala é verdadeira. Chega ali, o cara explica a culpa, explica o dolo, vai indo, chega aquele momento crucial da aula, que ele diz assim, a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente é que no dolo eventual o sujeito não se importa com o resultado. Na culpa consciente ele confia sinceramente que vai poder evitar. É sensacional, porque todas as aulas tem um cara aqui, né? Eu tenho certeza que na tua sala foi você. Na minha fui eu. Claro, porra. E aí o cara levanta a mão e o professor diz, o que foi? Como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe o quê? Ué, como é que o senhor sabe se o cara confiava sinceramente ou não confiava? O senhor abriu a cabeça dele para olhar o que tem dentro? Foi isso que eu disse para o professor Jorge. Ficamos amigos, né? Não tinha outro jeito. Porque daí terminou a aula, só nós dois, fomos indo embora. Claro, é assim. É assim. Como é que você sabe o que se passa na cabeça do cara? Qualquer pretensão jurídica de dar um ser para isso é de maluco, velho. Como é que você sabe o que o cara pensou na hora que ele agiu? Está de brincadeira. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? E aí, o que aconteceu? Quando você começou a provar as insuficiências desse modelo, porque, claro, em algum momento, alguém com um pouco mais de luzes diz, peraí, o que é isso aí, cara? A questão aqui é política, direito penal é política. Para! Não vem me contar a história que esse ser absoluto, para aí. Começaram a questionar o conceito de ação, a capacidade de rendimento do conceito de ação no direito penal. Começaram a questionar a causalidade, tiveram que complementar com a teoria da imputação objetiva. Começaram a tornar a culpabilidade um juiz de reprovação, normativo, absolutamente normativo. Tá certo, a coisa começou a mudar. Só que, nesse processo, senhores, o Hassel tem uma frase genial sobre isso, né? Nesse processo, derrubou-se os alforjes dogmáticos e, por outro lado, os alforjes da democracia junto. Quer dizer, você aniquilou um processo para dizer que ele é político, só que você não ofereceu nada em troca. Nada. Os modelos funcionalistas começam pela imputação, porque já não vale mais nada a ação, só que, dependendo do que você escolha para imputar, e dependendo do que você escolha como função para o direito penal, chega ao vale tudo jurídico do Jacobs, né? Que é desnecessário citar, né? O direito penal parnasiano, o direito penal para a promoção da estabilidade da norma. Essa é a função do direito, então eu imputo para isso, está resolvido o assunto. Como assim, cara? Qual foi a parte que eu perdi? Que legitimidade tem esse negócio? E que relação tem isso com aquilo que os seres humanos fazem? Pombas.
E por último, é igual aquela piada do americano, que desaparece o menino, né? Onde é que está a liberdade, velho? Nesse processo? Onde é que ela fica? Sabe onde é que nós colocamos a liberdade, Jackson? Nós colocamos a liberdade na discussão de poder agir de outro modo dentro da culpabilidade, um pedacinho da teoria do direito. Quando liberdade não é isso, liberdade é o modo como vivemos. Liberdade é o pressuposto de viver. Eu não consigo conceber nem ação e nem norma sem partir da liberdade. E eu vou provar para vocês de uma maneira muito simples. Muito simples. Olha só. Como é que eu sei que há uma ação? Como é que eu sei que existe uma ação? Até as teorias clássicas, e mesmo no modelo, mesmo no Roxin, se fala que a garantia de um direito penal do fato frente a um direito penal do autor é que existe um verbo no tipo que descreve uma ação. Um verbo no tipo. Cara, mas todo verbo representa ação? Chover, por exemplo. Mas esse não vale, né, professor? Esse tem que ser aquele verbo que se refira a um autor, que eu possa dizer que alguém relacionar a pessoa com o verbo. Daí sim, aí é a ação. Ah, é? Então vamos lá. Valer. Você vale tanto. O que é que você fez? Brilhar. Pensar. Querer. Sigo. Ter. O que vocês fizeram? O cara que tem cabelo preto fez o quê? Entenderam? A ação não é só um verbo. A ação é algo representativo da expressão de sentido de alguém que pretende fazer alguma coisa. Eu só consigo reconhecer a ação num contexto em que eu apreendo a partir de práticas reiteradas que aquilo é a ação de tal coisa. Eu reconheço a ação contextualmente, sem que isso tenha a ver com algo dado no mundo do ser, menos ainda com o sujeito. No momento que você tem um sujeito de condicionação, que coisa mais infame! Não é possível condicionar a ação com um sujeito, mas com vários, porque a ação é intersubjetiva e não individual. A ação só existe contextualmente porque as pessoas reconhecem a ação como tal. Quer ver? A ação ou omissão? Se ação e omissão são coisas diferentes no plano empírico, aqui que eu vou fazer de demonstração para vocês vai mostrar que talvez não seja bem assim. O exemplo que eu mais gosto do Fletcher, o guarda do Palácio de Buckingham. O Bruno conhece. O guarda do Palácio de Buckingham está lá, né? Ó, paradão, né? Com aquele terninho vermelho, chapéu ridículo, né? Pagando mico na frente do palácio. Os caras tiram foto dele, não se mexe. Passa um cachorro em cima do pé dele, não se mexe. O que ele está fazendo ali? Gente, guarda, né? Vigiando, não? Vigiando o palácio, não? Vigiar é não fazer ou não fazer? Vigiar é não fazer ou não fazer? Não fazer, né? Quem vigia faz algo, né? Tá, aí esse mesmo guarda no domingo, depois de passar a semana inteira na frente do palácio, ele está no Hyde Park, ali do lado, caminhou a manhã inteira naquele gramadão bonito, chegou cansado, pegou uma paradinha. Sim, né? É o hábito. Cai alguém no lago e começa a se afogar. Tem uma fonte ali no Hyde Park, né? Você deve ter visto. Cai alguém ali, começa uma criança, começa a se afogar, e o cara está lá. Vocês acusam ele de alguma coisa? Omissão do povo, né? Tá. Então, se ação e omissão são coisas do plano do ser, independente da intersubjetividade, qual é a diferença que vai acontecer durante a semana e no fim de semana? Pois é, nenhuma. Bom, então isso deve ser um problema normativo, deve ser um problema do Roxin, não normativo. Juízo a respeito de norma. Não, agora é a mesma, velho. Não mudou o código. Por que se identificou um crime omissivo em um e um nada comissivo no outro? Do ponto de vista normativo? Então, o que mudou? Só uma coisa: circunstâncias.
né? O cara é o mesmo, o que ele fez é o mesmo, só que ele não está de uniforme, é domingo, ele está no parque, não está na frente do palácio. Não é? Circunstâncias. Já prestaram atenção na palavra? Eu sei, sou fanático por palavra, tudo bem. Circunstâncias. Vem de círculo, estar ao redor de. Não é a coisa. É o que está ao redor da coisa. Não é o sujeito. É o que está ao redor dele. Isto transmite o sentido que permite que reconheçamos coletivamente uma omissão ou uma ação. É assim que funciona, intersubjetivamente e não subjetivo e pessoalmente. Portanto, a imputação começa a desmitificação aí, que não se trata de uma imputação individual, mas intersubjetiva, o que significa dizer que tem que ser de valores compartilhados, e esses valores, se a gente partir e admitir que esses valores têm que ser compartilhados, só podem partir de valores com regime democrático, afirmação de liberdade. Começa por aí, você já confessou que isso tem que ser valores compartilhados, não pode ser de uma pessoa só, não pode vir de cima para baixo. Norma, vamos ver se norma é algo que não depende dessa mesma intersubjetividade? Olha só. Eu disse para vocês que depende a ação da liberdade das pessoas de reconhecerem, num contexto, uma determinada ação. Pois bem, norma funciona da mesma forma. Depende de liberdade. Quer ver? Eu crio uma norma proibindo, com pena de 1 a 3 anos, respirar. Alguém para de respirar? Tem sentido uma norma dessas? Muito bem. E ao contrário, eu estabeleço uma norma que pune com 5 a 15 anos a pessoa ficar verde, triplicar de tamanho e sair batendo em todo mundo. Fora o procedimento, ninguém está preocupado, né? Por razões elementares, porque não vai acontecer. Aí a pergunta mais óbvia é: se eu não posso normativizar com sentido algo que vai acontecer obrigatoriamente e algo que não vai acontecer de jeito nenhum, qual é o único espaço que sobra para eu normativizar com sentido? Aquilo que se possa ou não fazer. Isso chama-se liberdade. Ou seja, liberdade é pressuposto da norma. A norma só interfere no plano da liberdade. Não tem outro lugar para interferir. E claro, quando você reconhece isso, de novo voltamos à mesma dinâmica. Que dinâmica, professor? Ora, a dinâmica de que se nós vamos ter que afirmar uma restrição da liberdade, nós vamos ter que obedecer valores compartilhados no regime democrático. Todo o resto é norma inválida. Por quê? Porque não dá para construir norma sozinho, cara. Já tentou construir norma sozinho? No ambiente que você domina completamente sozinho, individual, Robson Crusoe, sozinho aí, que norma que tem? Chegou sexta-feira, tem que ter norma, né? Por quê? Porque compartilha a norma, pô. Onde tem mais de um, tem que compartilhar regras de convivência. E ali é norma, né? Quando você está sozinho, não tem nada. A norma individual? Não. Pô, parece óbvio, né? Cara, mas tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que é aquilo que eu quero projetar como semente para o futuro, tem lugar teórico. Esse é o negócio. Por isso que eu disse que critiquei dogmática, mas não critico a existência de um sistema. Tem que existir um sistema minimamente coerente. Mas veja, tem que ser um sistema que conecte com a nossa realidade, com a forma como a gente vive. Tem que ter uma base filosófica? Tem, mas uma filosofia da praxis. Uma filosofia daquilo que acontece de fato, que é o contexto em que vivemos intersubjetivamente. É a base teórica da filosofia da linguagem, que eu costumo empregar para resolver os problemas do sistema de imputação, sem cair na esparrela da afirmação de verdades dogmáticas imutáveis. A mim parece que esse é o futuro. Se há o futuro está na linguagem. Sabe por quê? Sabe por quê? Estou falando um segredo para você. Direito são só palavras. Direito você não pega. Você não tem sensação tátil do direito. Ele não é um objeto no mundo. Ele é convenção. Que direito você consegue estabelecer quando você está sozinho, cara? Direitos são só palavras, mas
Sprachen são todo um mundo. Não sou eu que digo, é o Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt. Todo mundo entendeu. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Tudo que nós concebemos como existente encontra-se na linguagem. É por isso que o direito assume um protagonismo tão grande na vida de todo mundo. Não há pessoa que não seja tocada na sua vida cotidiana pelo direito. Por quê? Porque falamos. E falar é compartilhar uma forma de vida. Se eu falasse desde o começo da palestra inteira em outra língua que ninguém dominasse, pois seria a ausência de um processo de comunicação e a inexistência da palestra. O que significa que as coisas existem por causa das formas de vida que compartilhamos. E se não compartilhamos, se adotamos modelos de exclusão de pessoas, não trazemos a pessoa para compartilhar